O Watch Dog Man, sem sombra de dúvida, é o herói da classe S mais misterioso e o que menos temos informações até agora. Ele teve bem poucas aparições ao longo da história, mas mesmo assim, isso foi o suficiente para ele provar que é um dos heróis mais poderosos da Associação de Heróis. Então, que ele é super forte, a gente já sabe. Mas você já parou para pensar o motivo de ele ser tão poderoso assim? Quais são os poderes que ele possui? E por que ele fica o tempo todo com uma fantasia? E pior, agindo igual um cachorro? Seria ele um humano ou ele, na verdade, é um monstro? São tantas perguntas e, ao mesmo tempo, tão poucas respostas que a única coisa que podemos fazer é teorizar sobre tudo isso. Então, nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre tudo o que sabemos sobre o Homem Cão de Guarda de One Punch Man. O Watch Dog Man é o herói profissional que ocupa o rank 12 da classe S. Ele aparenta ser um homem jovem e sempre está com um olhar vazio e desinteressado no rosto, bem semelhante ao Saitama. A sua característica mais marcante é uma fantasia de cachorro que cobre praticamente o seu corpo inteiro, com exceção do seu rosto, que fica localizado onde deveria ser a boca do animal. O Watch Dog Man fica com essa fantasia 24 horas por dia, não tirando ela por nada nesse mundo. Mesmo quando toma banho, ele continua com ela em seu corpo. Além disso, ele age o tempo todo como se de fato fosse um cachorro, permanecendo sempre de forma quadrúpede e até mesmo comendo e dormindo igual um animal. Em sua função de herói, ele é o responsável por proteger a cidade Q. E como um cão leal e bem treinado, a única coisa que ele parece se importar é em proteger o seu território. Qualquer criatura misteriosa que ouse aparecer na sua cidade, não importando qual seja, será perseguida incansavelmente pelo Watch Dog Man, que não vai descansar até que ele cumpra o seu dever de eliminar o invasor. Mas embora ele haja como um animal, ele ainda assim não sai atacando para matar qualquer vilão que apareça na sua frente. Caso se trate de um humano, por exemplo, ele já mostrou que se segura bastante durante a luta, apenas para não causar danos graves na pessoa, assim como ele fez quando enfrentou o Garou. Só para você ter uma ideia do quanto o Watch Dog Man foi deixado de lado nos últimos tempos, hoje nós sabemos muito mais sobre o Blast e o God do que do próprio herói cão de guarda. Então, ainda tem muito o que falar desse herói na história. Bom, agora que todo mundo já sabe quem é o Watch Dog Man, bora tentar entender por que ele é tão forte e quais são os segredos por trás da sua força. E se você acha esse tema de teoria interessante e quer ver ainda mais teorias sobre One Punch Man ou qualquer outro anime, então é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim que eles forem lançados. Também não esquece de deixar o seu ultra like, que é pra dar aquela força marota e ajudar o vídeo a chegar para mais fãs de One Punch Man. E só reforçando que esse vídeo vai conter vários spoilers do mangá, beleza? Então, fica ligado para não ser pego de surpresa e bora pra teoria. Vamos primeiro entender a real força do Watch Dog Man. Como você já sabe, ele é o herói que ocupa o rank 12 da classe S, ou seja, já na classificação, ele tá acima de heróis como Tank Top Master, Metal Bat, Genos e Flash. Mas, para ser bem franco, o Watch Dog Man deve ser bem mais forte do que o seu próprio rank sugere. É dito que até hoje, o cão de guarda nunca perdeu uma luta para um monstro, e ele é respeitado e temido por vilões e até mesmo por heróis. Para se ter uma ideia, sua cidade, a cidade Q, é a segunda cidade que mais recebe ataques de monstros, provavelmente só perdendo para a cidade Z, que é onde o Saitama mora. Porém, mesmo que a cidade Q sofra tantos ataques de monstros, ainda assim as pessoas preferem se mudar para aquela cidade e viver uma vida tranquila lá. Tudo isso só por causa do Watch Dog Man. Ele protege toda aquela cidade como um verdadeiro cão de guarda, e ele é tão eficiente nesse trabalho que é o motivo da cidade Q ser tão pacífica, apesar de tantos ataques de monstros. Talvez seja esse o motivo que tenha rendido ao Watch Dog Man seu rank tão alto na classe S, mas por ele cuidar de monstros apenas dentro da cidade Q e em nenhum outro lugar, ele não teve a chance de provar o seu real valor, o que não colocou ele no top 10. Mesmo assim, a gente também sabe que o Watch Dog Man foi um dos principais responsáveis pela criação da classe S, já que quando ele era só um classe C, ele já fazia coisas que nem mesmo um classe A era capaz de fazer, como arrancar a cabeça de um monstro nível demônio com apenas uma patada.
E de quebra, tem vezes que o herói até empilha todos os monstros que derrotou, só pra ficar em cima deles, como se fossem uma prova do seu poder. Mas mesmo que ele seja tão forte assim, o Watchdog tem algo que diferencia ele de todos os outros heróis da classe S. E eu não tô falando da sua maneira de lutar como um cachorro ou da sua fantasia cômica, mas sim a sua falta de orgulho. Sem contar o nosso herói cachorro aqui, e um ou outro herói da classe S, todo o restante da classe S são bem egoístas e mesquinhos por conta das suas posições na associação. Mas mesmo sendo tão forte, o Watchdog tem uma expressão bem neutra e entediada, coisa que normalmente vemos no Saitama. E vocês lembram por que o Saitama possui essa cara de desinteresse que ele tem hoje? É porque ele ficou tão forte que qualquer luta para ele virou um grande tédio, já que ele derrota qualquer monstro, quase sem nenhum esforço. E se, por acaso, esse for o mesmo caso do Watchdog Man? Como já vimos, ele é muito forte, mas será que ele ficou forte o suficiente para ficar entediado em qualquer luta, assim como Saitama? E falando nisso, você sabe um dos motivos que leva uma pessoa a ficar tão forte assim, né? Sim, isso mesmo. Isso pode acontecer quando uma pessoa se torna um monstro. Lá no início do anime e do mangá, quando conhecemos a Casa da Evolução e o Dr. Genos, o doutor explicou um pouco para nós sobre o que leva um ser humano a se transformar em um monstro de forma natural, sem qualquer intervenção, como um acidente de laboratório ou comer as células do Orochi, por exemplo. Segundo Genos, tudo que é preciso para ativar a transformação é uma sensação ou um desejo muito forte da pessoa. Esse desejo pode ser apenas algo simples, como gostar muito de carros ou de comer alguma comida específica, ou um desejo mais profundo, como vingança. Esses sentimentos, se forem fortes demais, geram comportamentos destrutivos e complexos psicológicos na pessoa. E isso pode levar a alterações súbitas nas células do seu corpo, causando uma mutação impossível de prever. Isso é comprovado em vilões como Crablanche, o homem que se transformou num monstro meio humano, meio caranguejo, só porque ele adorava comer caranguejo, e depois de comer demais, ativou sua transformação. Outro grande exemplo é o executivo Nian, que antes era só um gato normal, mas pelo ódio profundo que sentia do amor excessivo que sua dona dava para ele, o gato desenvolveu a sua inteligência e ganhou um corpo humanoide. Embora essa transformação em monstro seja algo verdadeiro, talvez a explicação desse fenômeno não tenha sido totalmente clara sobre uma outra coisa. A transformação não serve só para gerar monstros, mas também serve para gerar heróis. Outro fator curioso no universo de One Punch Man é um lema que nunca foi dito no mangá ou no anime, mas que é conhecido por qualquer fã da obra. Se um personagem de One Punch Man desejar algo, ele vai conseguir essa coisa de uma forma ou de outra. Dark Shine era um garoto muito magrelo e fraco, e sonhava se tornar o homem mais musculoso e forte do mundo. Dito e feito. Tatsumaki queria ficar forte o suficiente para conseguir se proteger sozinha e proteger várias outras pessoas sem depender da ajuda de ninguém. Dito e feito. Garou sonhava em se tornar o mal absoluto, onde qualquer herói e até qualquer monstro sentissem medo dele. Dito e feito. Saitama tinha o sonho de ser um super-herói. Dito e muito feito. E esses foram só poucos exemplos. Existem vários outros heróis ou vilões que só se tornaram quem são hoje por causa de algum desejo muito profundo que eles tinham. Isso parece ser uma regra dentro do universo de One Punch Man, só que é meio que uma regra não dita. Você pede e vai ter. Além do mais, esse processo de transformação parece não afetar somente os corpos das pessoas, mas também qualquer coisa que elas tenham um grande apego emocional. Por exemplo, o próprio Tank Top Master. Toda a sua filosofia de vida gira em torno da sua camisa regata, e ela é um verdadeiro símbolo dos ensinamentos que ele passa para todos os seus alunos Tank Tops. Então, é óbvio que ele tem muito apego por sua camisa. Depois do Tank Top Master quase morrer pro Führer feio e precisar ser reanimado, Bang tentou tirar a camisa do próprio herói, para permitir que o Genos usasse a sua energia como desfibrilador para reanimá-lo. Porém, a camisa simplesmente largou a mão do Bang e voltou com uma força enorme para o corpo do Tank Top Master. A camisa voltou com tanta força que agiu como um desfibrilador e conseguiu reanimar o herói. O Tank Top inconscientemente falou pro Bang que aquilo era a magia da regata, mas é provável que aquilo foi uma obra da transformação do Tank Top Master.
Ele tem tanto apego pela camisa que agora ela provavelmente sofreu alguma mutação para fazer parte dos poderes do herói. Se isso parece meio loucura para você, temos um exemplo muito melhor de alguém que sofreu uma mutação só por causa de uma roupa, e esse alguém é o Homem-Fênix. Ele também era um humano normal e era ator de um programa de TV. No show, seu personagem usava a fantasia de Fênix e o homem tinha um grande apego tanto pela sua fantasia quanto pelo programa. Porém, a série foi cancelada, o que deixou o Homem-Fênix muito abalado. Ainda assim, ele não se livrou da fantasia e continuou usando ela todos os dias. No fim, a roupa acabou se tornando parte do próprio corpo dele e já era quase impossível separar os dois. E assim, nasceu o monstro Homem-Fênix. Como ele adorava o seu personagem no programa de TV, o Homem-Fênix via ele e o personagem como a mesma pessoa. E mesmo na vida real, ele desejava ser aquele personagem. E lembra o que acontece quando alguém deseja muito algo em One Punch Man? Pois é, o Homem-Fênix se tornou o personagem do programa de TV. Com isso, ele ganhou a habilidade que seu personagem e o próprio animal sugerem. A cada morte, ele renasce ainda mais forte. Sua força ficou tão grande que ele foi capaz até de derrotar a maioria das engenhocas do Child Emperor, um herói classe S de rank 5. E ele só conseguiu essa força por causa dos seus sentimentos ligados à fantasia de Fênix. E curiosamente, com esse poder, o Homem-Fênix passou a ter acesso a uma dimensão alternativa. Dessa dimensão, somente pessoas com fantasias podem entrar. E quando o Child Emperor usou seu traje de batalha, ele também foi levado até lá. Nessa dimensão, o Homem-Fênix disse algo muito curioso, que o Hot Dog Man logo seria um deles. Ou seja, que o herói logo seria um monstro, assim como ele. Até hoje, não sabemos ao certo o que o Homem-Fênix quis dizer com essa frase. Mas essa conversa nos faz voltar toda a atenção pro herói cachorro, e todos se questionaram se o Hot Dog Man poderia ter uma origem semelhante à do Homem-Fênix. Então, uma grande dúvida surgiu para muita gente. Será que existe a possibilidade do Hot Dog Man realmente ser um monstro? Vale lembrar de duas coisas muito importantes que reforçam esse pensamento. Uma delas é que já existe um herói dentro da associação de heróis que é considerado por quase todo mundo como um monstro, e esse alguém é o Zombie-Man. Ele até mesmo foi criado na Casa da Evolução, horas, então ele é praticamente um monstro que luta do lado dos heróis. E em segundo lugar, tem as palavras que o Garou usou para descrever o Hot Dog Man assim que lutou contra ele na Cidade Q. Garou ficou surpreso com o estilo de luta diferenciado do herói. Era algo tão diferente de se lutar contra um humano que Garou chegou a afirmar que o Hot Dog não era realmente um humano. E com isso a gente resgata aquilo que falamos sobre a mutação com a fantasia. Talvez o Hot Dog tenha tanto afeto pela sua roupa que isso fez ele se unir a ela e agir como se fosse um verdadeiro cachorro. Realmente, nesse aspecto, não dá pra dizer que o Hot Dog é um humano. Como falamos antes, ele sempre dorme, come e até toma banho como um cachorro, e nunca tira o seu traje para fazer nenhuma dessas coisas. Portanto, as chances são grandes de o seu caso ser o mesmo do Homem-Fênix. Mas então, quais seriam as verdadeiras intenções do herói? Por que ele é tão desinteressado assim? E o que faz ele ser tão forte como ele é hoje? Bom, para tentar responder essas perguntas, é importante falar o que possivelmente inspirou o autor de One Punch Man a criar o Hot Dog Man. Ao que tudo indica, o herói foi inspirado no cão japonês Hachiko, um cachorro famoso no mundo inteiro por causa da sua lealdade incomparável. Ele sempre ficava no metrô esperando a volta do seu dono, e mesmo depois que o seu dono morreu, ele continuou voltando todos os dias no metrô por 9 anos, esperando pelo homem que nunca voltou. Sua lealdade foi tão reconhecida que depois da sua morte, ele ganhou uma estátua em sua homenagem nessa estação de metrô. Tendo isso em mente, pode ser que o desejo que fez o Hot Dog Man ser tão forte assim seja justamente sua lealdade a alguma coisa muito importante para ele, assim como aconteceu com o Hachiko. Agora a pergunta de $1 milhão: o que seria essa coisa? Bom, é difícil dizer, já que o Hot Dog Man é o herói do qual menos temos informações, o que faz com que tudo que a gente diga sobre as suas motivações ou o seu passado não passe de teorias. Mas talvez a sua lealdade esteja ligada a algo relacionado diretamente à Cidade Q.
já que ele nunca deixa esse lugar em hipótese alguma, mesmo se tiver uma missão tão importante como a invasão ao esconderijo dos monstros. Pode ser que exista alguma coisa na cidade que o Watch Dog Man queira muito proteger, como por exemplo, algum tipo de santuário ou templo, que inclusive acaba atraindo vários monstros, o que explicaria o enxame de seres misteriosos nessa cidade. Essa teoria é plausível pelo fato de que, nas profundezas de vários locais do mundo de One Punch Man, várias coisas assim estão escondidas. O próprio Orochi descobriu um templo subterrâneo que nem mesmo Psychos conhecia. Segundo Orochi, aquele templo era para ressuscitar God de alguma forma. E durante a luta de Saitama e Garou no seu modo monstro, o Garou usou um ataque tão forte que causou um terremoto no outro lado da Terra, o que levantou uma camada tão grossa de pedras no mar que revelou outro templo estranho que tinha o rosto de um dragão na entrada. E claro, não vamos esquecer o fato de que o esconderijo da Associação de Monstros ficava bem debaixo da Cidade Z. Por isso, essa hipótese do Watch Dog Man estar protegendo algo que indiretamente atrai os monstros acaba não sendo algo tão absurdo. Assim, sua força pode ter vindo justamente dessa sua fidelidade de cão. Como cães são animais tão leais, a sua força se tornou proporcional à sua lealdade. Ou seja, o que o Watch Dog tem de lealdade, ele tem de força. Isso acaba virando uma sátira sobre a lealdade dos cães no mundo real. Eles são tão fiéis, mas tão fiéis, que se fosse transformar essa fidelidade em força bruta, eles seriam tão imbatíveis quanto o Watch Dog Man. Mas, talvez, assim como Saitama, o herói cachorro ficou tão forte que derrotar monstros virou uma tarefa bem fácil e chata para ele. Ok, mas ainda temos uma dúvida cruel rolando por aqui. Se ele realmente quer proteger alguma coisa, então por que ele precisa de uma roupa de cachorro para isso? Não era só bancar o Cavaleiro das Trevas assim como Batman e proteger a sua cidade com uma roupa de herói normal? Sem dúvidas esse é o maior mistério sobre o Watch Dog Man, o seu traje de cachorro. Talvez, no passado, o Watch Dog Man tenha perdido alguém muito importante para ele, e por algum motivo, se vestir como um cachorro seja algo como uma homenagem, ou uma forma de se lembrar desse ente querido, ou até mesmo uma promessa que ele tenha feito. Pode ser ainda que essa sua perda não fosse uma pessoa, mas sim o cachorrinho de estimação do Watch Dog Man na época, o que faria ainda mais sentido, o seu traje de herói em homenagem ao seu eterno amigo. Não seria loucura imaginar uma história trágica dessas no passado do herói, onde o seu melhor amigo acabou sendo morto por um monstro na cidade que, talvez exatamente naquele local onde ele sempre fica de guarda. Isso justificaria sua obsessão de sempre estar no mesmo lugar e sempre estar protegendo as pessoas dos monstros a todo custo, como se fosse um ato de vingança pelo que aconteceu com seu amigo. Isso até mesmo explicaria o seu olhar inexpressivo, já que alguém que só age por vingança normalmente não é uma pessoa muito de bem com a vida, não. Bom, galera, na minha opinião, é bem provável que o Watch Dog Man tenha sofrido algum processo de transformação, assim como o Homem-Fênix, e realmente ele pode nem ser mais humano e seja verdadeiramente um monstro. Mas não que isso seja algum problema, já que graças ao Zombie-Man, o herói cachorro não seria o primeiro monstro na associação de heróis que trabalha ao lado da justiça. O que vai confirmar se ele realmente é um herói bom ou não, é assim que a gente descobrir o que mantém ele protegendo a cidade que, todo santo dia. Talvez seja algo bom para os humanos, ou talvez algo muito perigoso, mas independente do que seja, é bem difícil que o Watch Dog Man se revele como alguém com segundas intenções. Afinal, se ele realmente se comporta como um cachorro, não tem como ele ter segundas intenções, porque cachorros são animais puros por natureza e você sabe muito bem disso. E esse foi mais um vídeo de teoria sobre o One Punch Man aqui no canal. O que achou dessa teoria? Realmente tem muita coisa por trás do Watch Dog Man que a gente não sabe, mas graças a umas dicas que foram deixadas aqui e ali pelo autor, pode ser que a gente tenha chegado numa pista bem forte. Você acha que tem alguma coisa na cidade que o Watch Dog tá protegendo? Deixe a sua opinião aqui embaixo pra gente saber e bora fortalecer ainda mais essa teoria. E se você gostou desse vídeo e quiser ver mais, então é só se inscrever aqui no canal e conferir outros vídeos de teorias de One Punch Man que já fizemos. Também não esquece daquele ultra like padrão, que é para ajudar o vídeo e o canal a ficarem ainda mais fortes.
Enfim, eu vou ficando por aqui, Ultra Nerds. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!